que é a abertura? A abertura talvez seja o parâmetro mais importante na hora de fotografar. A abertura tem um papel importante na composição e na configuração de uma imagem. Vamos entender melhor o que é a abertura. Digamos simplesmente que a abertura é um buraco na lente por onde a luz entra no corpo da câmera até chegar ao sensor. As câmeras são desenhadas como se fosse um olho humano. A córnea do olho é o elemento frontal da lente e trabalha coletando a luz e concentrando os raios em direção à íris. A íris aumenta ou diminui controlando o tamanho da pupila, que deixa a luz passar para dentro do olho. A pupila funciona como uma abertura na fotografia. A quantidade de luz que atinge a retina é determinada pelo tamanho da pupila. Se a pupila for maior, mais luz chega até a retina. Uma maior abertura da lente permite que mais luz entre na câmera. A íris da lente controla o tamanho da abertura e nós a chamamos de diafragma. O diafragma bloqueia a luz, exceto a luz que passa pela abertura. Na fotografia, a abertura é apresentada em números de f, também conhecida como f-stops. Os f-stops são uma forma de dizer o quanto o diafragma está aberto ou fechado. Um f-stop menor significa que o diafragma está mais aberto, enquanto um f-stop maior indica uma abertura menor do diafragma. Isso pode ser complicado de lembrar, pois um f-stop maior significa uma abertura menor. Uma abertura de f1.4 é maior do que uma abertura de f2.8 e muito maior do que uma abertura de f8 ou f11. Por outro lado, controlando a quantidade de luz que passa pela câmera, a abertura tem um impacto direto na profundidade de campo, que é a área da imagem que aparece nítida. Um número f grande, como f16, vai apresentar todos os objetos em primeiro plano e no plano de fundo bem focados, enquanto um f-stop pequeno, como f1.4, vai isolar os objetos que estão no primeiro plano ou no plano de fundo e fazer com que todo o resto fique embaçado. Cada lente tem um limite de abertura ou fechamento do diafragma. Se você olhar as especificações da sua lente, você vai ver que ela indica a abertura máxima com a máxima definição que a lente pode ter, que é muito mais importante do que a mínima abertura, porque ela mostra a velocidade que a lente tem. Lentes com abertura f1.4 ou f2.8 são consideradas lentes rápidas, porque conseguem passar mais luz para a câmera do que, por exemplo, lentes com abertura máxima de f4 ou f5.6. Este é o motivo pelo qual fotos noturnas geralmente precisam de lentes mais rápidas. A abertura mínima da lente normalmente não é importante e raramente são usadas como difração, pois fazem com que a imagem perca a clareza. As lentes prime têm um comprimento focal fixo, o que significa que elas não podem dar zoom físico sem que você se aproxime ou se afaste do seu objeto, sendo necessário que você se movimente. As lentes zoom dão mais flexibilidade, permitindo que você fique parado enquanto você aumenta ou diminui o zoom em um objeto. Enquanto as lentes prime têm uma abertura máxima fixa, as lentes zoom vão ter abertura máxima variável, ficando menor conforme aumenta o comprimento focal. Essas lentes são chamadas lentes de abertura variável. Isso significa dizer que quanto mais zoom você coloca na lente, menor é a abertura do diafragma. Como a abertura controla a quantidade de luz que entra, isso faz com que outros parâmetros, como o ISO e a velocidade de obturação, também sejam modificados. Uma abertura maior, ou seja, com um f-stop menor, vai deixar entrar mais luz na câmera, permitindo que você use uma velocidade de captura mais rápida ou um ISO menor. Isso favorece a eliminação do desfoque de movimento e reduz a quantidade de ruído que sua câmera iria produzir se o ISO fosse maior. Velocidade de captura mais rápida pode ser essencial em cenas com bastante movimento, como as fotografias de esporte ou de vida selvagem. Portanto, uma lente mais rápida pode ajudar na sua velocidade de obturação ou diminuir a sua ISO, caso a sua velocidade de captura esteja ajustada para um valor específico. Lentes rápidas também são necessárias para qualquer tipo de fotografia noturna. Se você for tirar fotos da Via Láctea ou fazer fotos de alguma paisagem ao luar, as aberturas maiores vão lhe dar o máximo de luz nas menores aberturas possíveis. Quando se fotografa cenas de paisagem, precisamos que tudo esteja focado, então aberturas menores vão dar mais nitidez em todas as áreas que estariam fora de foco. A prioridade de abertura vai permitir que você mude os valores da abertura manualmente, enquanto a velocidade de captura e o ISO são ajustados automaticamente pelo sistema de medição da câmera. O modo manual permite que você controle cada aspecto de sua câmera, deixando você mudar o ISO e a velocidade de obturação.
sendo que algumas pessoas deixam na prioridade a abertura em 99% das vezes, para a maioria dos tipos de fotografia. A abertura é provavelmente o ajuste mais interessante que você pode configurar na sua câmera, possibilitando efeitos únicos que podem elevar suas imagens a outro nível.